Olá, meu povo, e olá outra vez aqui com um vídeo, trazendo mais um vídeo para vocês, babalorixás, ialorixás, simpatizantes, os noviços. Hoje eu vou estar aqui explanando sobre o Odum Ediobê, no oráculo africano. Há quase 30 anos, eu exerço no culto tradicional Yorubá e Sim Orixá e Bilé. Então, eu vou estar explanando para vocês aqui um pouquinho sobre o Odum Ediobê. É um Odum nobre. Pronunciado, nós falamos Ediobê, Odum Ediobê. Escrito Odum Eji Ogbe. Então, vamos explanar um pouquinho aqui sobre o Odum Ediobê, um Odum nobre, um Odum no qual mostra o nosso ori sobre o oráculo, certo? Então, vamos explanar um pouquinho. Vou explanar para vocês um pouquinho. Conselhos gerais do Odum Ediobê. Quando este Odum aparece no oráculo, deve se orientar o consulente a buscar caminhos de espiritualidade ou a viver mais intensamente sua espiritualidade, seu crescimento espiritual proporcionará também o seu crescimento, certo? Crescimento espiritual, crescimento material, certo? Pois lhe garante melhores condições emocionais. Esse consulente deve ser orientado a trabalhar bastante. Parando um pouquinho aqui a leitura, sim, trabalhar. Uma pessoa pode nascer sobre o Odum Ediobê quando ele vem para a Terra, espiritualmente na fronteira do Urum, certo? Entre o céu e a terra, é ali que escolhemos o nosso destino, a nossa caminhada aqui na Terra. Somos na Terra aquilo que queremos ser através do nosso espírito, quando chega na fronteira, quando ele sai da sua família celestial Ebeorum e chega na fronteira, aonde está o espírito que Olodumare criou e colocou, que é Onibodê. Dentro do culto tradicional, culto aos orixás, tradicional Yorubá e Sim Orixá e Bilé, o testemunho do destino é Onibodê. Onibodê, o guardilhão da fronteira e testemunho também do destino. O culto dos orixás, o culto tradicional Yorubá é milenar. O primeiro oráculo a ser criado foi o oráculo Eri-de-Logum dos 16 Búzios, certo? Então, quando Olodumare cria o Aie, ele cria o Aie, cria a fronteira, criou esse espírito, né? É um espírito de energia, não é um ancestral, que se chama Onibodê, que é a palavra Onibodê, quer dizer guardilhão, traduzido guardilhão da fronteira, entre Orum e Aie, entre o céu e a terra. Então, em espírito, nós escolhemos o que nós queremos ser na terra. Quando chegamos à fronteira, fazemos, a Onibodê nos pergunta de onde vais, e nós dissemos, em espírito, vou à terra, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Uns escolhem uns caminhos tortos, outros escolhem um bom caminho. Isso é Odum. Odum não é espírito, Odum não se assenta, né? Então, vamos continuar a leitura do Odum Ediobê, né? Então, esse Odum aconselha a pessoa a trabalhar e não reclamar do próprio trabalho, para poder prosperar, como nasceu com o Ori nobre. Quando a pessoa faz sua escolha de destino na fronteira, e tudo em palavras em espírito, né, em palavras positivas, ele está escolhendo o Odum Ediobê. Odum é vida, Odum é destino, Odum é caminho. Não é um espírito. Não existe assentamento de Odum, certo? É simplesmente um símbolo da escolha do destino que, em espírito, escolhe quando chega na Terra, encarna, nasce, e é um ser, e ele vem, né? Então, se o espírito chega na fronteira e escolhe esse caminho, então ele vai vir com um ori nobre. Exemplo, Silvio Santos e outros mais, certo? Ele trabalhou de engraxate, ele trabalhou de camelô, mas ele veio com ori nobre. E lá na frente a oportunidade surgiu para ele, certo? Com ori nobre. Não pode brigar, certo? A pessoa não deve brigar, deve ainda ser
prático, rápido, objetivo, com as decisões que deve tomar, como esse Odum trata de questão do Ori, como eu falei para vocês. Quando vai se jogar no oráculo africano, certo? No Exim Orixá Ibilé, no culto tradicional iorubá aos orixás, certo? Então, este Ori recomenda-se que cuidar de si antes de cuidar dos outros. É uma pessoa que ela deve estar sempre cuidando dela, em primeiro lugar do seu Ori. Uma pessoa que nasce com o Odum Ediobê, ela tem que estar cuidando do seu Ori, fortalecendo o seu Ori, no sentido a saúde, no sentido a harmonizar tudo em sua volta, né? Harmonizar os ancestrais, que são os orixás, nossos Irumalé, os nossos antepassados, que são os orixás viveu na terra, e quando cultuamos os nossos Irumalés, estamos apaziguando a nossa ancestralidade, né? Os nossos ancestrais, tá certo? Recomendações litúrgicas entre os trabalhos recomendados. A pessoa que tem o Odum Ejiogbe, o Odum Ediobê, estão a oferenda a Exu para que esteja bem preparada. Então, uma pessoa que nasce sobre o Odum Ediobê, né, ele tem que cultuar muito o Exu, né? Buscar o epiteto do Exu através do oráculo Bi, saber qual é o caminho, porque não existe qualidade de Exu e nem de orixás. Existem epitetos, que são denominações de histórias que foi vivida na Terra pelos próprios um dos seres primeiros que o Olodumare cria, que é o orixá, viveu na Terra, e ele veio para a Terra com a energia colocada pelo Olodumare, né? Porque os primeiros seres humanos ainda não havia Irumalés, né? Começou a ter nosso Irumalé, a ancestralidade, após Deus ter criado a humanidade, né? Os primeiros seres colocados na Terra, criada a divindade, o Aie com as divindades, que são, né, os elementos da natureza, a folha, a água, a terra, a pedra, e etc, etc, etc. Certo? Então, a partir do momento que esses primeiros povos que foram nossos Irumalé, nossos ancestrais, que é chamado de orixá, e o orixá traduzido também são nossos ancestrais, assim como Irumalé, ou os antepassados, primórdios, né? Os nossos ancestrais primórdios, que foram os primeiros seres humanos. O orixá viveu na terra, o orixá cultuou o Ori, o orixá fez culto a Oduns, Odum ao seu caminho de escolha, né? Quando passou na fronteira, tá certo? E é isso, né? E quem tem o Odum Ejiogbe, que é pronunciado o Odum Ediobê, então a oferenda a Exu para que esteja bem preparada para alcançar seus objetivos. O ritual de Bori também é recomendável, em primeiro lugar, para aumentar o seu potencial de sorte, criar circunstâncias favoráveis, né, para a pessoa, para ele próprio, né, concretização de tudo que há de bom em seu destino, fortalecimento de seu Ori. Então, vamos falar aqui um pouquinho de Ori agora, sem a leitura do Odum Ediobê. Então, pessoal, é isso. O Odum Ediobê, no oráculo africano, ele fala sobre Ori e fala sobre Exu, certo? Então, é maravilhoso o Odum Ediobê, mas temos que batalhar, lutar, como eu disse. Silvio Santos lutou, batalhou, mas o seu próprio Odum de nascimento, ele veio com o Ori pronto, preparado, ele veio com o Ori nobre para a terra e chegou até onde ele chegou. Mas primeiro, ele foi engraxate, ele foi camelô, né? Ele lutou, porque o próprio Odum, certo? Se nós somos do orixá, então nós devemos estar sempre cuidando do nosso Ori. Não há nenhum orixá capaz de nos apoiar, nem antes, nem mais, do que o nosso próprio Ori. Então, o Ori é a nossa divindade primordial. E é isso, pessoal.
Então, essa foi uma leitura do Ediobê, trazendo aqui para vocês, mais uma vez, né? Me abracem aí, certo? Sou professora também, né? No culto tradicional Yorubá, Exim, Orixá e Bilé. Estou com quase 30 anos de segmento no culto tradicional Exim, Orixá e Bilé. Fui do Afro-brasileiro, né? Fui do culto tradicional Candomblé brasileiro, mas comecei a estudar o culto tradicional em Yorubá, achei muito interessante, uma grande diferença para mim. Não estou aqui para criticar ninguém, né? Gostei, começou a responder muito bem na minha vida, né? E é isso, pessoal. Hoje eu vivo, né, no culto tradicional Yorubá, Exim, Orixá e Bilé. Mas o que é Exim? O que é Ibilé? Bom, Exim Xangô, sou descendente de Xangô. Exim Emonjá, Exim Oxum, e assim sucessivamente com cada orixá, Exim Orixás. Né? Exim Orixá e Bilé. Sou nativa do Ceará. Então, o culto tradicional iorubá, Exim Orixá e Bilé, foi nascido na própria África pelos primeiros seres, nossos irumalés, que foram os orixás, cada um fundaram o seu culto. Né? E aí foi crescendo essa multidão e deixando seus descendentes na terra, que aqui estamos nós. Né? Uns é descendente de Oxum, outros é descendente de Emonjá, de Xangô, de Obaluayê, e assim sucessivamente com cada irumalé, com cada ancestral, que são os orixás. Tá certo, pessoal? E é isso. Até o próximo vídeo. Então, curta, se inscreva. E sempre deixem meu joinha, comentem, façam pesquisa. Como sempre falo, aquilo que está ao meu alcance, eu vou estar respondendo.